Oi, gente, boa tarde. Vamos fazer a correção da atividade de inglês da semana passada. Bom, essa atividade, todas as questões foram voltadas para o past continuous, mas lembrem-se que a gente também estudou o simple past, né? Quando a gente estudou lá que os verbos no passado eles se dividem em regulares e irregulares. Os irregulares são aqueles que mudam de forma totalmente e por isso a gente precisa de uma listinha, né? De estar sempre olhando, revisando essa listinha. Por exemplo, os verbos irregulares, como write, que fica wrote, né? No presente se escreve com I, no passado com O. Deixa eu ver, o verbo to be é um exemplo de verbo irregular, né? Am, is, are são as formas no presente, was e were são as formas no passado. Então, buy fica bought, bring, brought, think, thought, teach, taught, ok? E assim vai. São vários os verbos irregulares, né? Get, got, ok? Então, a gente precisa estar sempre olhando essa listinha para não esquecer. E lembrando também que o verbo só fica no passado nas frases afirmativas, porque nas negativas e interrogativas, a gente vai usar o auxiliar did, ok? O verbo fica no presente sem o to e o auxiliar did é quem faz esse papel de colocar a frase no passado, tá certo? Então, tanto negativa como interrogativa, a gente usa o auxiliar did para isso. Essas frases aqui que eu coloquei para vocês são frases contínuas, né? São ações passadas que começaram, mas não terminaram. Então, nós estávamos conversando ontem à noite, eles estavam fazendo a atividade de sala, ou de classe, ou de casa. Eu estava assistindo um filme ontem de noite. Então, ações progressivas do passado precisam do past continuous. E qual é como é que eu posso dizer, a estrutura que eu preciso nessas frases? Eu preciso do verb to be, was ou were, eu estava, nós estávamos, ela estava, e preciso do verbo principal com ing, beleza? Então vamos para o exercício e aí a gente vai vendo. No primeiro quesito eu tenho aqui the young boy, né, o garoto jovem, o menino jovem, to write an essay for the school newspaper. Então, posso não saber de nada que significa aí, mas aí eu vou olhar aqui as opções. Letra A, was preparing, pode ter tudo a ver, porque young boy, terceira pessoa singular, eu uso was mesmo. Letter B, were, já saiu, porque eu tenho uma terceira pessoa do singular, eu não uso were, eu uso was. B, saiu porque be está no infinitivo, eu não uso o verbo to be no infinitivo. E letra D saiu porque tem prepare no presente. Então, a resposta certa é letra A, certo? Primeiro, a resposta certa é a letra A, ok? Vamos para o segundo. No segundo, eu tenho aí my sister, de novo, terceira pessoa do singular. To the news, though. Aí eu tenho letra A, were not listen. Descarto porque não posso usar o were com terceira pessoa do singular. Letter B, was not listening. Tem tudo a ver, vamos ver as outras. Letter C, weren't listen. Descarto também porque não uso were com terceira pessoa do singular. E letter D, wasn't listen. Descarto por quê? Porque o verbo não tem ing. Então, a resposta certa do segundo é letra B. Terceiro, we were to the broadcast yesterday when you called. Então, we were o quê? Já tem o verbo to be. Então, eu só preciso do verbo com ing. Então, be, listen não pode ser, porque eu já tenho o verbo to be. Para que outro verbo to be? Letter B, listen, só listen, não pode ser porque o verbo não está com ing. Letra D, listened, não pode ser porque o verbo está no passado e no past continuous eu não uso o verbo no passado. Quer dizer, não o verbo principal. O verbo que fica no passado é o verbo to be.
Então, a resposta certa é a letra D, listening, porque eu já tenho na frase o verb to be, were, só me faltava o verbo com ing, listening. Então, terceiro, letra D, beleza? Quarto, television to change in the 1940s. Então, bora lá. Television A is starting, está mudando ou está começando? A gente está falando de passado, is é presente, anulada. B, was starting, tem tudo a ver, né? Letter C, did starting. Did é o negativo, é o auxiliar para negar e perguntar nas frases do simple past. A gente aqui está tratando com past continuous. Letter D, were starting. Por que não pode ser letter D? Porque television é televisão, é singular. Então, a resposta certa do quarto é letra B de bola, beleza? Was starting. A televisão começou a mudar em 1940. Quinto quesito, eu tenho aí the journalist recording a video on the street when I arrived. Então, o jornalista, vamos ver, né? Provavelmente estava gravando. Então, eu já tenho o verbo com ing. Olha o recording. Vocês sabem que o past continuous precisa do verb to be no passado e o verbo principal com ing. Eu já tenho o verbo principal com ing, então eu tenho que procurar o verb to be. Facílimo, né? Been é o verbo to be, só que ele não está no passado, ele está no particípio. Had é o verbo have no passado. Vamos para cá. Were é o verbo to be no passado, mas para o plural. Letter D, was, é o verbo to be no passado para o singular. Então, a resposta certa do quinto é was. Letra C, não é isso? Letra D, desculpa, letra D de dado. The journalist was recording a video on the street when I arrived. O jornalista estava gravando um vídeo na rua quando eu cheguei, ok? Letter D de dado, ok? Vamos para o sexto e último quesito. They, reading about the history of journalism. De novo, eu já tenho o verbo principal com ing, só preciso do verbo to be. Essa tá mais fácil do que todas as outras. Qual é o verbo to be no passado que combina com they? Letra A, were. As outras, letra C e letra D, não poderia de jeito nenhum, porque não se tratam de verb to be. Letra B é o verb to be no singular. A única resposta é letter A, letra A, were. Beleza, gente? Espero mais uma vez que tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas aí sobre o inglês para a prova diagnóstica que começa quinta-feira, dia 1, ok? Boa sorte a todos e todas e boa prova para todo mundo que está aí estudando, se esforçando, tirando as dúvidas. Estou à disposição, ok? Bye bye, so long!